Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no caminho que... Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos ampare em nossas reflexões na noite de hoje. Como foi falado, nós hoje estamos encerrando com esse item, Anjos e Demônios, nós estamos encerrando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espiritual ou dos espíritos. Então, durante várias quartas-feiras, foram trabalhados esses temas: a origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispíritos, diferentes ordens de espírito, a escala espírita, progressão dos espíritos, e hoje a gente encerra com 4 perguntinhas sobre os anjos e demônios. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Então, foi um lançamento feito por Allan Kardec. E a gente imagina, na época, o murmurinho que esses ensinamentos causaram, porque eles vêm quebrar muitas ideias e conceitos arraigados que nós carregamos através das nossas várias experiências, conceitos vindos das religiões do passado e que ficam em nossa mente por muito tempo, e que a doutrina espírita vem trazer novas ideias, os espíritos trazem, e Kardec tem todo o trabalho de, como codificador, analisar esses questionamentos, esses ensinos vindos do plano maior, analisar e codificar e trazê-los à tona. E a gente consegue imaginar a estranheza que isso causou na época, porque até hoje, muitas vezes, causa estranheza certos conceitos, porque nós viemos durante muito tempo assimilando conceitos. E essa dualidade, bem e mal, então, é muito antiga. Essa oposição, bem e mal, luz, treva, nós, na verdade, formamos muito, em nossos conceitos, vem da dualidade. Luz, escuridão, magro, gordo, bom, mal. Nós fazemos esses conceitos partindo das dualidades. Então, se nós fôssemos fazer uma dinâmica pedindo que as pessoas desenhassem alguma coisa que vem à cabeça quando ouvem a palavra anjo. A maioria da situação, dos desenhos, seriam como? Asinhas, aqueles seres com vestes brancas, asas, alguns tocando uma harpinha, a auréola, não é isso? Porque é esse o conceito que nós adquirimos durante muito tempo, muitas existências. Nós temos esse conceito, fomos adquirindo esse conceito. E se fosse pedido que passássemos para o papel uma imagem quando ouvimos a palavra demônio, como é que ficaria? Um ser, meio monstruoso, com chifres, com um rabo,
com o tridente, não é isso? Porque foi a imagem que foi sendo construída através das nossas experiências. Então, a doutrina espírita vem desmistificar essa ideia, esses conceitos que nós trazemos arraigados. Então, de repente, se essa dinâmica fosse feita aqui, para nós que estudamos a doutrina, né, a maioria que estuda, de repente os desenhos poderiam até ser um pouquinho diferentes, porque nós estamos, né, tentando assimilar novas ideias, novos conceitos. Mas, na maioria das vezes, ainda sairia sim. Por quê? Porque a gente traz muito forte determinados conceitos. Por exemplo, do pecado, do castigo. São conceitos ainda que nós trazemos fortes, que às vezes a gente se pega falando. Esse dia eu lembrava que eu falei em casa, porque tinha uma comida sobrando, eu falei, ai meu Deus, isso é um pecado. Né? Nós trazemos essas ideias. E às vezes a ideia do castigo. Erramos, aí vamos... Isso aí não faz isso não, que isso aí você vai ser castigado. E vamos passando até para os filhos, sem muita consciência, mas nós vamos passando. Olha o castigo, hein? Olha que Deus está vendo. Quer dizer, quando a gente fala que Deus está vendo, nas entrelinhas, nós estamos falando que nós vamos sofrer um castigo. Né? E a doutrina espírita vem desmistificar essa ideia de pecado, de castigo, de penas eternas, tudo isso. E essa ideia também que é que nós vamos analisar hoje. Existem anjos e demônios na acepção que foi adquirida através dos conceitos religiosos do passado? É assim? Então, Kardec fez esses questionamentos aos espíritos. E ele teve tanta preocupação que depois, em 1865, no livro Céu e Inferno, ele vai trabalhar mais aprofundadamente esses conceitos. Quem tiver interesse, depois procura ver que o capítulo 8 do Céu e Inferno vai estar trabalhando sobre os anjos e o capítulo 9 sobre os demônios, mais detalhadamente, porque nós hoje vamos fazer assim uma pincelada. Né? Quando a gente estuda, a gente pode se aprofundar um pouquinho. Então, a questão 128, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Então, Kardec queria saber se eles eram seres diferentes da criação, que Deus teria os criados de maneira diferente, já privilegiados, né, já que eram seres bons. E já foram criados bons? Essa é a questão. Então, eles formavam seres de natureza diferente dos outros pobres mortais, né? Resumindo, Kardec teve essa curiosidade. E o que os espíritos responderam? Não. São espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Então, eles não foram seres criados à parte. Eles estão, sim, no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Mas por quê? Porque isso aí foi conquistado. E a gente viu isso nesse capítulo. Em itens anteriores, nós aprendemos que as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes. Todos. Simples e ignorantes. O que significa isso? Sem conhecimentos, nem consciência do bem e do mal.
porém aptos para adquirir o que lhes falta. Então, a gente aprende com a doutrina que todos tivemos o mesmo ponto de partida. Se todos tivemos o mesmo ponto de partida, a gente percebe que não há privilégios na criação. Todos tiveram as mesmas condições de progredir. Todos sem o conhecimento. Como é que vai adquirindo esse conhecimento? À medida das vivências e das experiências que vão produzindo o conhecimento, não é isso? E todos aptos, é muito importante, todos aptos para adquirir o que lhes falta. Isso é uma grande prova da bondade divina. Deu a todos o mesmo ponto de partida. E desse mesmo ponto de partida, da simplicidade, nós vamos adquirir angelitude. Nós aprendemos isso também na escala espírita, que a gente não vai falar porque já foi estudado nos capítulos anteriores, mas nós vemos aí que há uma escalada. Nós passamos por essas diferentes ordens de espíritos imperfeitos, quando ainda há uma predominância e uma inclinação da matéria e uma inclinação ao mal, onde predominam o orgulho, egoísmo, todas as más paixões. Mesmo imperfeitos, a intuição de Deus existe, mas não compreendem. Quer dizer, os espíritos ainda não conseguem compreender a sua grandeza. O seu caráter revela a sua linguagem. Ainda há maus pensamentos. Bons espíritos, aí a gente vai evoluindo, né? Há uma nova escala. Bons espíritos, já há o quê? A predominância do espírito sobre a matéria e já há o quê? O desejo do bem. Então, a gente vai escalando. E quando a gente chega lá no topo, nós adquirimos o quê? A condição de espíritos perfeitos, espíritos puros, que simboliza o quê? Que nós já alcançamos o grau supremo da perfeição. Olha que beleza. Todos nós caminhamos para alcançarmos a perfeição. E aí, quando a gente vai chegar lá, no topo da montanha, alcançamos a perfeição, vamos fazer o quê? Vamos ficar tocando harpinha? Na ociosidade? No paraíso? Não aprendemos isso com a doutrina. Já aprendemos isso em muitas existências, mas hoje estamos tendo oportunidade de novos aprendizados, de novos conceitos. Então, quando alcançarmos essa condição de espíritos puros, continuaremos o trabalho de co-criadores numa escala maior, auxiliando o quê? O progresso. Trabalhando pelo progresso. Nós vamos já ver isso, né? Então, sendo assim, com esse conceito, nós temos a ideia de bondade e de justiça de Deus. Porque a gente questiona, antes desses conhecimentos, a gente pensava, puxa, mas por que há pessoas tão boas já? Será que Deus criou pessoas assim e outras pessoas ainda estão se comprazendo no mal, na maldade? Como é que é isso? Né? Então, o Espiritismo vem clarear para nós, dando-nos essa ideia de progresso, que nós estamos aqui e que a finalidade, o fim é o bem, o fim é o amor, o fim é a harmonia com a lei divina, que é a lei de amor. Mas até chegarmos a esse topo, nós vamos fazendo o nosso percurso. E, às vezes, esse percurso torna-se verdadeiro labirinto, em que, muitas vezes, o espírito se perde. Uns seguem com mais facilidade, a gente vai ver, mais rápido. Outros
ficam no caminho durante muito tempo. Isso é a próxima questão. Então, Kardec pergunta: os anjos percorreram todos os graus da escala? O que vocês acham? Se nós já percebemos que eles não foram criados privilegiados, que foi a questão anterior, então, o que os espíritos respondem? Percorreram todos os graus. Mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Esse tempo assim mais ou menos longo, acho que os espíritos são tão caridosos, né, com a gente, porque falam um tempo assim mais ou menos longo. Né? Eu acho que são um pouco caridosos, então. Então, aqueles que já aceitaram a sua missão sem murmurar vão avançando. Outros ficam muito tempo presos, alimentando a chaga que atravanca o progresso. E essa chaga, no Livro dos Espíritos, né? Nós também temos o conhecimento dos grandes empecilhos ao progresso. Quais são eles? O orgulho e o egoísmo é que faz com que o homem se perca. Quando eu falo homem, a humanidade, né, se perca no caminho. Às vezes tome um labirinto que não sabe como sair. Mas mesmo que fique muito tempo, vai sair um dia. Essa é uma certeza. Se há um determinismo, a Regina, numa quarta que falou isso, se há um determinismo, esse determinismo é o do bem. O determinismo divino é o do bem. É de alcançarmos a perfeição que nos foi destinada, a perfeição relativa a que todos nós estamos destinados. Então, é muito bom sabermos disso. É muito bom irmos desmistificando aquela ideia de punição, de um inferno, de um castigo eterno. E a doutrina espírita é consoladora porque vem nos esclarecendo e ampliando essa nossa visão. Então, é interessante que quando uma criança, em tenra idade, vai lá e põe o dedinho na tomada, muitas vezes ela não está fazendo nem por teimosia, nem por maldade. Ela não tem o quê? O conhecimento. Na sua simplicidade, ela não tem o conhecimento. Então, no início da nossa caminhada também, né, como as nossas primeiras experiências, muitas vezes os nossos equívocos, eles se fazem mais por nós não termos o conhecimento. Nós vamos experimentando e predomina muito mais no início da nossa caminhada os instintos, né? Então, mais à medida que nós vamos nos apropriando do conhecimento de nós mesmos e que nós já vamos identificando esses conceitos do bem e do mal, aí sim, a nossa responsabilidade também se amplia nessa caminhada. Nós vamos nos tornando muito mais responsáveis pelas nossas escolhas. Não é isso? E aqui, no livro Céu e Inferno, Kardec faz essa observação que eu achei belíssima, porque nas primeiras fases de sua existência, igual a criança, falta o quê? Experiência à alma. Por isso, ela é falível. Deus não lhe dá experiência, mas lhe dá os meios de adquiri-la. Cada falsidade no caminho do mal é para ela um atraso, sofre as suas consequências e aprende às custas o que deve evitar. Então, é assim
que a gente vai caminhando. Quando nos desviamos do caminho reto, o que é desviar do caminho reto? É quando nós contrariamos a lei de amor. A lei de amor, de respeito ao próximo. Porque qual é o mandamento maior da lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Então, só esse mandamento, nesse mandamento nós já temos todo um roteiro. O Cristo já nos deixou todo um roteiro a seguir. Então, toda vez que a gente vai contrariando essa lei de amor por outros caminhos, nós vamos, isso aí é o quê? É o mal. Né? E aí nós sofremos as consequências desse mal, porque nós mesmos contrariamos. Aí, às vezes, quando a gente aprende isso, a gente pensa, mas seria mais fácil se fosse mesmo o diabo responsável por todo o mal. Não é isso? Porque a gente adora achar um responsável. A gente caminha, não, eu errei, mas eu errei por quê? Porque ele me tentou. Né? Então, a culpa é sempre do outro. Então, com a doutrina espírita, a gente começa a entender que nós somos os artífices da nossa existência, da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, nós contrariamos a lei. E é belíssimo quando a gente pensa que nós vamos ter oportunidade de refazer o caminho. Não é maravilhoso isso? Através das reencarnações, nós temos oportunidade de reconstruir, de refazer, de adquirir novas experiências que possam, né, ir substituindo aquelas dos nossos equívocos anteriores. Então, isso é maravilhoso. Né? Ao mesmo tempo que nós temos a responsabilidade em nós temos o consolo de saber que nós vamos alcançar essa felicidade. E essa felicidade se dá quando? Quando nós adquirirmos, chegarmos nessa condição de espíritos perfeitos. Por quê? Porque aí nós estaremos libertos de tudo que atrasa o nosso progresso. Teremos vencido o orgulho, teremos vencido o egoísmo, teremos passado já de todas essas fases aí que atravancam o nosso amadurecimento espiritual. Então, a outra questão, a 130, Kardec já começa fazendo uma afirmação. É uma pergunta, mas ele começa afirmando. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Quer dizer, já não dá mais para entender que os seres já foram criados perfeitos. Não. Eles fizeram uma caminhada. Não são seres privilegiados. Caminharam lá, né, com os próprios pés. Não foram privilegiados. Nós, humanos, é que gostamos muito dos privilégios, né? Às vezes nós ocupamos determinados cargos, determinadas funções, não por competência, mas porque somos parentes já daquele que está ali no poder, porque somos filhos. Muitas vezes nós não temos a competência para ocuparmos aquele cargo, mas, né, pelos privilégios da vida material a gente ocupa. Mas a nossa realidade espiritual não é essa. Não é de privilégio, é de merecimento. É de conquista através do quê? Do esforço e do trabalho. Então, não tem essa. Né? Não tem essa de privilégios. Então, mas como é que a gente explica essa ideia, né, que está na tradição de quase todos os povos? Então, os espíritos falam, fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram assim. Bom,
quantos mundos? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Né? Mundos mais evoluídos que a Terra, mundos inferiores que a Terra. Por mais antiga que seja a Terra, outros mundos já existem muito antes da criação da Terra. Mundos até que já desapareceram. Outros mundos serão criados, são constantemente criados. Então, a evolução, né, de espíritos, que quando nós estávamos surgindo, eles já estavam lá, na escalada de espíritos puros. Já tinham atingido. Né? Haroldo Dutra Dias fala que a evolução do Cristo, em suas palestras, fala 40 bilhões de anos antes da formação da Terra. Olha, a gente consegue imaginar isso? Para a gente ainda é difícil essa imaginação, né? Acompanhar isso aí. Então, pelo fato de espíritos já terem atingido esse grau de perfeição, dá a entender a nós, que ainda estamos começando a nossa escalada, que eles sempre existiram. Né? E até a ideia de que já estavam prontos, que é uma ideia que hoje a gente vê que não é assim. Né? Aí no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, Emmanuel vem falar da Gênese planetária. É o primeiro capítulo. Então ele começa a falar assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Olha só. Dá para imaginar isso, né? A gente precisa. Né? E quando ele fala assim, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, eleitos aí porque não é porque foram escolhidos, é porque estavam já aptos, né, a estarem tomando essas rédeas diretoras da vida. Né? Então, isso é belíssimo. E ele continua. Né? E aí, no céu e inferno, a gente vê. Muito tempo antes, pois, de que a Terra existisse, por antiga que a suponhamos, teria havido em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós, que somos espíritos mais recentes, percorremos nesse momento, e que alcançaram o objetivo antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador. Então, quer dizer, a evolução se inicia muito antes da formação da Terra, né, e da nossa saída, vamos assim dizer, das mãos do Criador, porque Deus está sempre criando. Aí, quando a gente vê, nesse capítulo aqui, da Gênese planetária, que a gente volta um pouquinho, a gente pensa assim, nessa comunidade de espíritos puros. Olha só, será que a gente consegue imaginar assim, uma reuniãozinha dessa comunidade de espíritos puros? Olha, não dá nem para imaginar, né? Acho que da dos espíritos inferiores fica mais fácil para a gente imaginar. Mas dos espíritos, olha como é complicado, né? Mas nesse capítulo lá da Caminho da Luz, nós vamos ver que Jesus, que fazia parte dessa comunidade dos espíritos puros, se reuniu com outros espíritos também que já alcançaram essa pureza, foram duas, segundo Emmanuel, duas grandes reuniões. Primeiro, para tratar do quê? Da formação da Terra, né? Do desprendimento da Terra da nebulosa solar, da formação do nosso planeta. Então, Jesus aí, né, por isso a gente diz que é o governador
do orbe do nosso planeta, porque ele e outros espíritos, né, se reuniram para tratar disso. E a segunda reunião, segundo Emmanuel, nesse livro, foi para tratar do quê? Da sua vinda à Terra. O seu mergulho à Terra para tratar do quê? Para trazer as lições libertadoras. Ele mesmo, um espírito puro, mergulharia num planeta ainda inferior para trazer os ensinos que libertam, para auxiliar aqueles que estavam ainda engatinhando a encontrar o caminho que leva ao Criador. Para, através desses ensinos, proporcionar a outros espíritos esse equilíbrio, essa harmonia à lei divina, com a lei divina. Aí, quanto da passagem do Cristo na Terra, a gente sempre imagina a dificuldade da humanidade, da nossa, que tivemos lá, em assimilar esses conceitos que ele trazia. Não é? A gente sempre fala isso. Mas é tão difícil, né? Assimilar esse conceito de amor, de perdão, de fazer o bem sem olhar a quem, sem interesses. Como é complicado assimilar esses conceitos. Mas a gente não imagina o quão também é difícil para um espírito de luz mergulhar num orbe tão denso, tão inferior, para trazer a mensagem. Olha, o amor, né? O amor, a doação. Quando alcança o topo, vai ser o quê? Co-criador. Vai auxiliar, né? Vai impulsionar o progresso de outros orbes, de outros irmãos. Então, isso é magnífico, a gente pensar nisso aí. E aí, vem a pergunta que não quer calar. Nós falamos dos anjos. E nós já entendemos que existem espíritos que já alcançaram, sim, o topo lá da escala, mas que não são seres privilegiados. Eles foram conquistando, foram passo a passo. Uns mais rápido, outros mais lento, e já alcançaram. Há demônios no sentido que se dá a palavra? Qual é o sentido que se dá a palavra? Seres perpetuamente voltados ao mal. Não é isso? Não é isso que a gente foi assimilando? Demônio seria a personificação do mal. Então, há demônios no sentido que se dá a palavra? O que os espíritos responderam? Sim? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Deus teria criado os demônios. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre? Porque o demônio, na acepção que nós apreendemos através da nossa trajetória, eram seres eternamente voltados ao mal. Se eram seres eternamente voltados ao mal, vivendo no inferno, né? E naquela coisa quente, aquela confusão toda, eram seres infelizes. Nunca chegariam à luz, estariam eternamente nas trevas. Então, haveria justiça nisso aí? Se há demônios, agora eles pegaram pesado. Se há demônios, é em teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Quer dizer, se nós continuamos acreditando nos demônios, nessa acepção que vem, né, através da nossa trajetória, nós estamos
julgando que Deus não é bom, não é justo, né? Então nós estamos, e se eles existem, ainda existem sim, em mundos inferiores. Porque a pergunta que não quer calar, nós podemos dizer que há demônios? Haroldo Dutra diz que sim. Não na acepção, né, de espíritos eternamente voltados ao mal. Mas não há seres que ainda cometem atrocidades que podem passar muito tempo no mal, que se tornam experientes no mal, que se desenvolvem em inteligência, mas não em moralidade. Então, são artífices de grandes maldades. No nosso mundo, nós observamos isso. Situações que nos chocam, atrocidades terríveis. Então, demônio na concepção do espiritismo não existe nessa ideia que vamos trazendo, mas são espíritos ainda imperfeitos que se comprazem no mal. Mas qual é a grande diferença? Que esse mal é um estado que transitório. Sairão desse mal, desse estado? Sim. Quando estiverem cansados do sofrimento, cansados da dor, aí vão começar a trilhar o quê? Um outro caminho, o caminho da regeneração. Isso pode demorar muito, depende das escolhas do espírito. Nós entendemos que o mal ainda está em nós. Já temos conquistas para o bem? Sim, porque nós temos a centelha divina em nós. Já conquistamos, sim. Mas o mal também ainda está em nós. Ainda experimentamos, ainda vivenciamos. As atrocidades que nós observamos, como esse caso, né, em Las Vegas, e que aparentemente não havia motivo, porque era uma pessoa aparentemente normal, e que não teria motivo para tirar vidas sem nenhum direito à defesa, de uma forma tão cruel. Esse mal ainda estava. Alguma situação dessa existência, de existências anteriores não resolvidas, vão brotar em algum momento da existência. Por isso a doutrina espírita está sempre nos lembrando que nós estamos aqui para estarmos semeando o bem em nós, para estarmos trabalhando as nossas mazelas, as nossas inferioridades, porque já não podemos mais culpar o demônio, Satanás, Satã, não podemos. Eles não são os provocadores do mal que ainda está em nós. Eles não são os responsáveis, né? Isso tudo foram ideias que a doutrina espírita vem desmistificando. E aí a gente vê também a ideia dos demônios. A palavra demônio, ela não tinha o significado que tem hoje, a acepção moderna, né? Ela não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Então, Sócrates falava que ele tinha um daimon, que era um gênio, no caso dele, um gênio bom, que lhe dava bons conselhos, que lhe inspirava.
Então, a palavra demônio, na sua acepção, significa gênio, inteligência, se aplicava a seres incorpóreos, bons ou maus. E a ideia que foi adquirida, ela vem de uma concepção da religião persa, chamada zoroastrismo. Então, essa concepção, essa religião trazia a ideia de um Deus bom, e de um anjo bom, e de um anjo que era a personificação do mal, que se chamava Ahriman. Ahriman, que era esse Deus do mal, passando pelo judaísmo, deu origem à palavra Satanás, ou Satã. Né? E por que os judeus incorporaram muito essa ideia da religião persa? Foi na época que eles ficaram exilados na Babilônia. Então, muito tempo de exílio, 50 anos exilados, eles foram assimilando essa cultura daquela religião persa, que falava que era, na verdade, era uma eterna intriga, uma eterna briga entre o bem e o mal. Então, assimilaram também a ideia de julgamento final, de inferno. Então, tudo isso veio, que foi sendo assimilada. Tanto que nos primeiros livros do Velho Testamento, nós não vamos encontrar a palavra Satanás. A partir do livro de Jó, onde já houve essa assimilação da religião persa, é que vai sendo colocado essa ideia. E a palavra Satanás tinha um sentido completamente diferente, era um sentido de opositor, e não de gênio do mal. Gênio do mal passou a ser através dessa herança dos judeus da religião persa. Então, aí, os homens, nós temos aí uma observação de Kardec. Os homens fizeram com os demônios o mesmo que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. E depois também vem a ideia de que Lúcifer, também reza a lenda, que Lúcifer, que era um anjo bom, se rebelou contra Deus, e virou, então, o Satanás, o gênio do mal. E ele comandava, então, com outros anjos que se rebelaram, comandavam, então, estavam no comando do mal, vamos assim dizer. Mas essas ideias, elas contrariam a bondade de Deus. E Severino Celestino, que é um grande estudioso da Bíblia, ele diz que Satanás é uma personificação folclórica. Na verdade, vem dessas ideias que foram sendo construídas. E quando Jesus, no Velho Testamento, fala para Pedro assim, porque Jesus teria que voltar a Jerusalém, e os apóstolos disseram que não iam permitir, porque Jesus falava que voltando, ele seria acusado e seria crucificado. Então, Pedro e os apóstolos disseram que não permitiriam aquilo. Aí Jesus, nos evangelistas narram que ele fala, afasta-vos de mim, Satanás, se referindo a Pedro. Mas Jesus não estaria chamando Pedro de diabo, nada disso. Mas de opositor, que era o sentido da palavra. Opositor, porque ele estava se opondo a uma coisa que aconteceria, que teria que acontecer. Então, daí surgem também as ideias de que o próprio Jesus mencionava a palavra Satanás, que não tinha a acepção que foi sendo adquirida. Então, essas ideias
de anjos já criados bons e de demônios criados eternamente para o mal, o que elas mostram? Elas, na verdade, contrariam a bondade de Deus. Completamente. Contrariam a bondade de Deus. Então, Satanás é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, né, confirmando aquilo que Severino Celestino fala. Pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de igual para igual com a divindade e cuja única preocupação consistisse em contrariar os seus desígnios. Mas, na verdade, também é uma ideia que se persiste por tanto tempo, às vezes a gente pode pensar que é uma ideia um pouco cômoda, não é? Acreditar assim? Não, eu erro por culpa do Satanás, por culpa do inimigo, por culpa do coisa ruim, que perturba, né, e que me leva a falhar. Então, se a gente for pensar, também é uma ideia um tanto quanto cômoda, né? É transferir para fora uma responsabilidade que, no fundo, está dentro e não fora, né? E aí a gente vai encerrando com umas questões do Consolador, com uma questão do Consolador que é belíssima, porque Emmanuel, há uma pergunta que fala: se o determinismo do divino é o bem, que a gente já sabe que o determinismo divino é o bem, quem criou o mal? É a questão 131 que tem no livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então a resposta é belíssima, porque fala: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor, para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em focos de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando, desse modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Então, o mal não foi uma personificação, não está em personificação, em seres criados para o mal. O mal é uma construção temporária, porque nós fomos criados para o bem. O determinismo divino é o bem, né? Então, o mal ainda é um estado, mas ele existe, porque é quando nós contrariamos a lei de amor, essa lei de amor universal. E ele continua: urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Então, toda vez que a gente contraria a lei de amor, nós temos o sofrimento, nós temos o mal. E urge a reparação, o resgate. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus em virtude de representar o quê? Um desvio do homem. Então, Deus não criou o mal. O mal é um desvio da nossa caminhada. E ele encerra assim: o Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus.
a todo instante, mesmo nos desviando do caminho, nós temos aqueles que já alcançaram a perfeição, a luz, que estão constantemente em tarefas, esperando o despertar daquele que se desviou do caminho do bem. Então, nós podemos dizer que o Cristo está constantemente esperando o nosso despertar, constantemente nos auxiliando através dos diversos mensageiros que já galgaram um passo além do nosso e que estão nos auxiliando. Os nossos anjos da guarda, os amigos, familiares, que estão nos auxiliando. Mas eles nos auxiliam, mas não podem fazer por nós. Nos inspiram. Mas quantas vezes nós não damos atenção? Quantas vezes o orgulho e o egoísmo imperam em nossas escolhas e em nossas ações? Então é aí que muitas vezes passamos muito tempo estacionados na horizontalidade, mergulhados ainda nas ilusões materiais e perdemos a oportunidade de avançar. Então, a doutrina espírita, ela é consoladora e foi a promessa do Cristo que enviaria o Consolador prometido para esclarecer, para levantar o véu de muitas coisas que a humanidade não tinha condição de compreender na sua época. Então, nós temos hoje a doutrina espírita trazendo esses conceitos que vêm desses espíritos que já atingiram o topo e que constantemente estão trabalhando e auxiliando no progresso da humanidade. Então, que Jesus nos fortaleça. A gente não podia deixar de trazer, porque hoje nós recebemos o tempo todo via Zap, né, mensagens, porque a igreja comemora o nascimento de Francisco de Assis, que foi alguém que entendeu e aceitou o convite do Mestre a viver o amor, a viver o desprendimento das coisas materiais, das coisas da terra. E essa frase que eu achei belíssima, porque comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Então, a gente tem que começar nas pequeninas coisas, sendo fiel no pouco, para nós alcançarmos um dia o muito. Então, que Jesus nos abençoe, que os nossos amigos espirituais nos fortaleçam em nossa jornada, né, e que a gente continue, né, não desista. Não ache que é impossível melhorar, porque é possível, nós estamos aqui para isso. Mas não é melhorar o outro, não. Não é o outro, fulano não melhora, isso é com ele. A gente vai melhorar a gente, né? A gente precisa melhorar a gente. E o outro, na hora dele, na hora do seu despertar, também vai melhorar. Não é isso? Então, que Jesus fortaleça os nossos propósitos no bem. Lembrando que o determinismo é o bem. Tá certo? Então, que Jesus nos ampare.